Existe um nível de disciplina que não parece humano aos olhos de quem vive reagindo aos próprios impulsos. Não é a disciplina de acordar cedo para postar uma frase motivacional, nem a de trabalhar até a exaustão para provar alguma coisa. É uma disciplina silenciosa, fria e quase desconfortável. A capacidade de fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando, quando a vontade desapareceu e quando sua mente oferece 1000 desculpas perfeitamente convincentes. O estoicismo chama você para esse território, um lugar onde você não negocia com cada emoção, não transforma desconforto em emergência e não entrega o comando da sua vida ao humor do momento. Hoje, você vai descobrir como construir esse nível de domínio. Antes de continuar, faça uma coisa simples. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo sobre estoicismo, disciplina, autocontrole e desenvolvimento pessoal. Você provavelmente imagina que uma pessoa extremamente disciplinada sente menos preguiça, menos medo, menos raiva e menos vontade de abandonar tudo. Essa imagem é enganosa. O indivíduo disciplinado não necessariamente possui emoções mais fracas. Ele simplesmente aprendeu a não tratá-las como ordens. Quando sente preguiça, não conclui que deve parar. Quando sente medo, não conclui que deve fugir. Quando sente raiva, não conclui que deve atacar. Quando sente ansiedade, não conclui que precisa controlar o mundo imediatamente. Ele observa a emoção, reconhece sua presença e pergunta: qual é a ação correta? Agora, essa pergunta muda tudo, porque devolve o comando para a razão. A emoção continua existindo, mas deixa de ocupar o trono. Imagine alguém que decidiu treinar durante 1 ano. No primeiro dia existe entusiasmo. No terceiro, existe esforço. Depois de algumas semanas, aparece a realidade. Chuva, cansaço, problemas, noites mal dormidas, críticas, resultados lentos. É nesse momento que a maioria começa a negociar. Só hoje. Amanhã, eu compenso. Eu mereço descansar. Não estou no clima. A pessoa estoica interrompe essa negociação. Ela não precisa sentir vontade para cumprir um compromisso que considera correto. Isso não significa ignorar o corpo ou agir sem inteligência. Significa parar de transformar cada desconforto em argumento para desistência. Disciplina é a capacidade de manter um acordo consigo mesmo quando a versão emocional de você tenta renegociá-lo. Agora pense em quantas vezes você disse: quando minha vida melhorar, eu vou começar. Quando tiver mais dinheiro, vou organizar minhas finanças. Quando estiver menos cansado, vou treinar. Quando aquela pessoa mudar, vou ficar em paz. Quando receber reconhecimento, vou me sentir suficiente. O problema é que essas frases colocam sua disciplina nas mãos de acontecimentos externos. O estoicismo propõe o contrário. Comece com aquilo que está disponível hoje. Você pode organizar uma gaveta, pode cumprir uma pequena promessa, pode estudar por 30 minutos, pode responder sem agressividade, pode fechar uma porta que precisa ser fechada, pode dizer não. Pequenas decisões repetidas formam uma identidade. E uma identidade disciplinada não depende de aplausos para continuar. Existe uma diferença brutal entre intensidade e consistência. A intensidade quer provar alguma coisa hoje. A consistência quer construir alguma coisa ao longo do tempo. A intensidade acorda às 5 da manhã por 3 dias e depois desaparece. A consistência talvez comece com 40 minutos e continue durante meses. A intensidade procura uma transformação imediata. A consistência aceita que grandes mudanças sejam silenciosas durante muito tempo. Por isso, a disciplina estoica raramente parece espetacular no início. Ela parece banal. Levantar, fazer, estudar, treinar, trabalhar, descansar, repetir, dizer não ao excesso, voltar ao caminho depois de um erro. Enquanto outras pessoas procuram uma experiência extraordinária,
você constrói uma rotina suficientemente sólida para funcionar nos dias comuns. A disciplina mais assustadora também aparece na capacidade de suportar o tédio. Vivemos cercados por estímulos rápidos. Uma notificação interrompe o pensamento. Um vídeo oferece recompensa em segundos. Uma nova mensagem cria expectativa. Uma novidade captura sua atenção. Aos poucos, a mente começa a rejeitar tudo que exige permanência. Ler parece lento. Estudar parece pesado. Trabalhar profundamente parece difícil. Então você acredita que perdeu a capacidade de concentração, quando talvez tenha apenas treinado a distração. A disciplina estoica exige recuperar a capacidade de permanecer. Sentar diante de uma tarefa sem procurar uma fuga. Caminhar sem precisar de entretenimento. Esperar sem reclamar. Fazer uma coisa por vez. O tédio, quando suportado, deixa de ser inimigo e vira treinamento. Você também precisa aprender a suportar a ausência de reconhecimento. Essa talvez seja uma das provas mais dolorosas. Você pode estar fazendo tudo certo e ninguém perceber. Pode melhorar silenciosamente enquanto outros recebem elogios. Pode escolher maturidade enquanto pessoas menos preparadas parecem avançar mais rápido. Se sua disciplina depende de ser admirado, ela ainda é uma forma de dependência. O estoicismo pergunta: você faria isso se ninguém soubesse? Estudaria se não pudesse publicar? Treinaria se não houvesse fotografia? Manteria sua palavra se ninguém pudesse cobrar? Continuaria íntegro se a recompensa demorasse anos? A resposta revela a qualidade da sua disciplina. O caráter se fortalece justamente nas ações que não produzem aplausos imediatos. Epicteto ensinava uma distinção fundamental entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Essa divisão pode se tornar uma ferramenta diária de disciplina. Você não controla o que alguém pensa sobre você. Controla sua conduta. Não controla se será escolhido. Controla sua preparação. Não controla o passado. Controla o que fará com o próximo minuto. Não controla a opinião pública. Controla a sua integridade. Quando você insiste em controlar o incontrolável, sua energia se transforma em frustração. Quando concentra energia no que depende de você, sua força se torna prática. Disciplina, nesse sentido, não é fazer tudo. É parar de desperdiçar esforço em lugares onde sua ação não possui autoridade. Agora imagine uma situação de fracasso. Você se preparou, tentou, acreditou e ainda assim não conseguiu. A mente imediatamente procura uma narrativa. Eu sou incapaz. Tudo dá errado comigo. Alguém me sabotou. Não vale a pena tentar novamente. A disciplina estoica interrompe essa avalanche. Ela separa o acontecimento da identidade. Você falhou em uma tentativa. Isso não significa que você é um fracasso. Você tomou uma decisão ruim. Isso não significa que todas as suas decisões serão ruins. A pergunta correta não é apenas por que isso aconteceu comigo, mas o que essa experiência exige de mim agora. Corrigir, aprender, recomeçar, ajustar, continuar. O verdadeiro perigo não é cair, é transformar uma queda em uma sentença permanente. A disciplina também exige limites. Muitas pessoas confundem bondade com disponibilidade ilimitada. Dizem sim quando querem dizer não. Aceitam desrespeito para evitar conflito. E permanecem em relações que corroem sua paz porque têm medo da culpa. O estoicismo não ensina crueldade, ensina coerência. Você pode tratar alguém com dignidade e ainda assim manter distância. Pode perdoar sem devolver acesso. Pode desejar o bem de alguém sem permitir que essa pessoa governe sua vida. Existem portas que precisam permanecer fechadas. E talvez uma das formas mais maduras de disciplina seja não reabrir uma porta apenas porque a saudade apareceu. Saudade é uma emoção. Limite é uma decisão. Você não precisa transformar toda emoção em comportamento. Existe um momento em que disciplina
deixa de parecer esforço e começa a parecer identidade. No começo você diz, preciso me obrigar a estudar. Depois de algum tempo, passa a pensar, eu sou alguém que estuda. No começo, precisa lutar para não responder com raiva. Depois, percebe que sua primeira reação já é respirar e observar. No começo, precisa lembrar de cumprir promessas. Depois, sua palavra ganha peso porque você se acostumou a honrá-la. Essa transformação é poderosa. Você deixa de depender de força de vontade para cada pequena decisão. Seus hábitos começam a carregar parte da responsabilidade. Por isso, não tente construir uma vida perfeita amanhã. Construa evidências hoje de que você é a pessoa em quem pode confiar. E aqui aparece um princípio que pode mudar sua relação com desconforto. Nem todo desconforto é um sinal de que algo está errado. Às vezes, desconforto é simplesmente o preço de algo importante. Estudar dói, porque exige esforço mental. Treinar incomoda porque o corpo precisa se adaptar. Dizer não incomoda porque você teme desagradar. Começar de novo machuca o orgulho. Admitir um erro ameaça a imagem que você criou de si mesmo. Mas fugir de todo desconforto produz uma vida pequena. A pessoa disciplinada aprende a perguntar: isso está me destruindo ou está me fortalecendo? Se for apenas desconforto necessário, ela permanece. Não busca sofrimento por sofrimento. Busca a capacidade de atravessar o que precisa ser atravessado. Outro nível de disciplina é aprender a não dramatizar. Algo deu errado. Resolva o que puder. Alguém foi injusto. Defina seus limites. Um plano fracassou. Faça outro. Você perdeu uma oportunidade. Aprenda e procure a próxima. Isso não significa negar sentimentos. Significa não construir uma identidade inteira em torno do problema. Existe uma diferença entre reconhecer a dor e alimentar a dor. A mente indisciplinada repete o acontecimento dezenas de vezes, adiciona interpretações, imagina cenários e transforma um episódio em uma narrativa gigantesca. A mente treinada retorna aos fatos. O que aconteceu? O que depende de mim? Qual é a próxima ação correta? Essa sequência simples reduz o caos e devolve movimento à vida. Você talvez esteja esperando uma técnica secreta. Não existe. A disciplina assustadora é composta por decisões pequenas que parecem insignificantes enquanto acontecem. É colocar o celular longe quando precisa trabalhar. É levantar quando o despertador toca. É terminar aquilo que começou. É pedir desculpas, sem inventar justificativas. É cumprir um prazo mesmo quando ninguém está fiscalizando. É parar de prometer mudanças que você não pretende sustentar. É escolher uma rotina que você consiga repetir. É descansar sem culpa quando o descanso é necessário. É retornar depois de quebrar a rotina. O extraordinário nasce da repetição do aparentemente banal. A pessoa que domina o básico durante anos se torna impressionante sem precisar anunciar que está sendo disciplinada. Agora pense no que aconteceria se você passasse os próximos 6 meses sem depender da motivação. Você ainda teria dias ruins, ainda sentiria preguiça, ainda teria medo, ainda cometeria erros. Mas sua vida começaria a se mover mesmo assim. Imagine estudar nos dias em que ninguém acredita em você. Treinar nos dias em que o espelho não mostra resultado. Trabalhar nos dias em que não existe reconhecimento. Guardar dinheiro nos dias em que gastar parece mais prazeroso. Manter distância de uma pessoa que desperta seus impulsos. 6 meses assim poderiam transformar não apenas seus resultados, mas a maneira como você se enxerga. Você descobriria algo decisivo. Confiança em si mesmo não nasce de pensamentos positivos, nasce de promessas cumpridas. E quando você quebra uma promessa para si mesmo, não use isso como motivo para destruir o restante do dia. A mente perfeccionista costuma pensar em tudo ou nada. Errei a dieta, então vou comer qualquer coisa. Perdi um treino, então a semana está perdida.
Trabalhei mal pela manhã, então amanhã começo. Essa lógica é uma armadilha. Disciplina verdadeira inclui recuperação rápida. Você não precisa ser perfeito. Precisa retornar. Uma pessoa forte não é aquela que nunca sai do caminho, é aquela que percebe o desvio cedo e volta sem transformar o erro em identidade. Caiu? Levante. Perdeu um dia. Recomeçou de disse algo errado. Corrija. A capacidade de voltar rapidamente pode ser mais importante do que a capacidade de nunca falhar. Existe ainda uma prática estoica poderosa. Imaginar que aquilo que você possui é temporário. Pessoas, dinheiro, saúde, oportunidades, reputação, conforto e até a própria vida não são garantias permanentes. Isso não precisa gerar pessimismo. Pode gerar presença. Quando você entende que nada é completamente garantido, começa a tratar o presente com mais respeito. Uma conversa ganha valor. Um dia comum ganha significado. Um corpo capaz de se movimentar deixa de ser invisível. O trabalho que hoje parece repetitivo passa a ser uma oportunidade. A disciplina nasce também dessa consciência. Não desperdice aquilo que você recebeu apenas porque imagina que estará disponível para sempre. A impermanência não precisa assustar você. Pode ensinar você a viver com mais intenção. Talvez a parte mais assustadora de tudo seja perceber que ninguém virá salvar sua disciplina. Ninguém vai aparecer todas as manhãs para obrigar você a cumprir aquilo que prometeu. Ninguém vai impedir todas as distrações. Ninguém vai garantir que você mantenha a calma. Você precisa participar da construção da própria estrutura. Isso pode parecer pesado, mas também é libertador. Porque se parte do problema depende de você, parte da solução também depende. Você não precisa esperar se tornar outra pessoa para começar a caminhar como esta. Faça uma pequena escolha correta. Depois outra. E outra. Não procure sentir-se pronto. A prontidão muitas vezes aparece depois da ação. Disciplina não é esperar vontade. É agir e permitir que a vontade aprenda a acompanhar. Existe uma pergunta que você pode carregar pelos próximos dias. Qual é a coisa que eu sei que deveria fazer, mas continuo negociando comigo mesmo? Talvez seja dormir mais cedo. Talvez seja estudar. Talvez seja terminar um projeto. Talvez seja parar de procurar alguém que não demonstra reciprocidade. Talvez seja organizar sua vida financeira. Talvez seja pedir ajuda. Talvez seja finalmente aceitar que uma determinada fase terminou. A resposta não precisa ser grandiosa. Escolha uma coisa. E então, estabeleça uma regra simples. Não discuta com ela todos os dias. Quanto mais você negocia uma decisão, mais energia gasta para tomar a mesma decisão novamente. Algumas escolhas precisam deixar de ser debates e se transformar em compromissos. Quando você começa a viver assim, algumas pessoas podem estranhar. Elas estavam acostumadas à sua disponibilidade, à sua reação imediata, à sua necessidade de aprovação, ao seu hábito de abandonar planos. Quando você muda, o ambiente nem sempre comemora, mas disciplina não é uma ferramenta para impressionar quem conheceu sua versão antiga. É uma forma de construir uma vida que respeite seus próprios valores. Você não precisa anunciar cada limite. Não precisa explicar cada silêncio. Não precisa publicar cada conquista. Faça o trabalho. Deixe o resultado falar quando chegar. E se ninguém perceber, continue. A verdadeira transformação acontece quando você não precisa mais de testemunhas para acreditar que está mudando. Existe uma diferença entre controle e repressão que precisa ser entendida. Reprimir uma emoção é fingir que ela não existe. Controlá-la é reconhecer sua presença, sem permitir que ela escolha sua próxima ação. Você pode sentir raiva e ainda falar com respeito. Pode sentir medo e ainda avançar. Pode sentir tristeza e ainda cumprir uma responsabilidade importante. Pode sentir vontade de voltar para um lugar que sabe que não lhe faz bem
E mesmo assim, permanecer longe. Isso não torna você uma máquina, torna você consciente. A disciplina não elimina sua humanidade. Ela impede que cada emoção momentânea tenha autoridade sobre decisões que podem produzir consequências duradouras. Sentir é inevitável. Obedecer automaticamente ao que você sente é uma escolha que pode ser treinada e modificada. E existe um detalhe que quase sempre é ignorado. A disciplina precisa ser acompanhada de julgamento. O estoicismo não pede que você seja obstinado de maneira cega. Se uma estratégia não funciona, você ajusta. Se seu corpo precisa descansar, Voca descansa. Se uma meta deixou de fazer sentido, Voca avaliar. Persistência não é repetir o mesmo erro indefinidamente. É permanecer comprometido com o princípio enquanto adapta o caminho. Isso evita dois extremos: a pessoa que desiste diante do primeiro desconforto e a pessoa que insiste em algo apenas para provar que nunca muda de ideia. A verdadeira firmeza possui inteligência. Ela sabe quando continuar, quando ajustar, quando esperar e quando abandonar. Disciplina sem razão vira rigidez. Razão sem disciplina vira intenção sem resultado. No fim, o estoicismo não promete uma vida sem sofrimento. Ele oferece algo mais realista, uma maneira mais forte de atravessá-lo. Você continuará encontrando pessoas difíceis, dias ruins, perdas, atrasos, rejeições e incertezas. A diferença estará na estrutura que você construiu por dentro. Você poderá sentir sem ser dominado, pensar antes de reagir, agir sem precisar de aplauso, recomeçar sem vergonha, aceitar o que não controla e trabalhar com aquilo que controla. Essa é a disciplina que assusta, não porque transforme você em alguém frio, mas porque torna você menos manipulável pelo próprio impulso. E quanto menos seus impulsos comandarem sua vida, mais espaço existirá para aquilo que realmente importa. Então, comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma promessa que possa cumprir. Escolha uma distração que possa remover. Escolha uma reação que possa controlar. Escolha uma tarefa que vem sendo adiada. Escolha um limite que precisa ser respeitado. Não tente reconstruir sua vida inteira em uma manhã. Construa uma evidência de disciplina. Amanhã, construa outra. Depois, outra. Um dia você perceberá que não está mais tentando convencer a si mesmo de que é forte. Você simplesmente se tornou alguém que cumpre o que decide. Esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser uma prisão e se torna liberdade. Porque quando você governa seus impulsos, ninguém precisa governar você. Talvez você não perceba hoje, mas cada vitória sobre um impulso cria um patrimônio invisível. Cada vez que cumpre uma promessa, sua confiança aumenta. Cada vez que suporta uma provocação sem perder o controle, sua estabilidade aumenta. Cada vez que termina uma tarefa difícil, sua resistência aumenta. Cada vez que escolhe o longo prazo, em vez do prazer imediato, sua liberdade aumenta. O patrimônio aparece quando a vida fica difícil. Enquanto alguns procuram força, você descobre que ela foi construída em dias comuns, através de decisões. Se este vídeo fez você pensar sobre a pessoa que está se tornando, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para todas as notificações. E antes de sair, escreva nos comentários uma frase que representa o compromisso que você está assumindo a partir de hoje. Eu não negocio mais com a minha fraqueza. Escreva essa frase como uma declaração para você mesmo, não como uma promessa de perfeição, mas como um lembrete de que suas escolhas têm peso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.